descansando no perdão eterno de Cristo. Que maravilha, né? Nosso versículo inicial está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Que lindo, né? Ele nos perdoou todas as transgressões. Glória a Deus. Todos os pecados, né? Graças a Deus. Maravilha. Igreja abençoada do Senhor, povo santo e amado. Igreja sem ruga e sem mácula, abençoados com todas as bênçãos, salvos pela graça para todo o sempre, mais do que vencedores em Cristo. Amada Igreja do Senhor, o entendimento de hoje, ele é responsável pelo pleno descanso que nós temos em nossas vidas, em relação ao nosso viver diante de Deus, em relação ao nosso futuro, né? Quando nós éramos religiosos, antes de conhecermos a palavra da graça, a maioria era religioso, né? E quando nós estávamos naquela condição, eu posso falar da minha experiência pessoal, mas eu acredito que a minha experiência reflete a de muitos de vocês aí, certamente a maioria, acredito. Quando eu no caso, né, estava lá no sistema religioso, eu tinha muito medo, né, de perder a salvação, de Jesus voltar supostamente no futuro e me deixar aqui, né? Então eu tinha muito receio em relação a como Deus me via, entende? Eu tinha aquele pensamento, né, de um Deus sempre aborrecido, sempre disposto a pesar a mão, né? O sistema, a igreja, quer dizer, a denominação, né, a qual eu pertencia ali naquela época, pentecostal principalmente, usava muito esse expediente, esse tipo de frase, né? Ó, Deus vai pesar a mão, Deus não sei o quê, fogo consumidor. A palavra diz, né, que Deus é um fogo consumidor, mas isso em relação à ira que estava por vir ali, né? Hoje nós estamos em paz com Deus. Entende? Vocês entendem isso? Eu tinha esses medos porque eu não entendia o conceito de estar em paz com Deus. A religião nunca falou isso, apesar de estar na Bíblia. Mas nenhum sistema que eu pertenci falou isso. Olha, amados, nós estamos em paz com Deus. Está na palavra. Eu, no sistema, nunca ouvi isso. Então, o meu pensamento é que eu estava sempre, de alguma forma, em conflito com Deus. Em que sentido? No sentido de que eu era um pecador, né? E como pecador, estava afastado de Deus, então eu tinha que buscar a Deus. Não no sentido de buscar conhecimento, né, que é o nosso ponto aqui, sempre buscar conhecer a palavra, tal, estudar, mas não nesse sentido positivo, mas buscar a Deus num sentido assim como se Ele estivesse muito distante de mim, como se o Espírito não habitasse em mim. Então eu estava sempre buscando e fazia campanha, pastor, passa um óleo aqui para eu receber o Espírito Santo, ou então eu ia para o monte, né, eu ia para subir montanhas e tentar achar Deus lá nas montanhas, e eu sempre via Deus uma realidade muito distante da minha vida, e sempre com medo, sempre, né, como eu falei, Deus com aquelas frases que o sistema falava, né, Deus vai pesar a mão, cuidado com isso, Jesus vai voltar, porque o Satanás, porque isso e aquilo, e a gente vivia sempre naquele conflito interno, você pensando estar servindo a Deus, né, ali no meio do sistema, e eu pelo menos tentava sempre dar o meu melhor, né? Então eu era muito compromissado no sistema, sabe? Mesmo muito novo, eu comecei a minha caminhada como criança, assim, comecei criança, né? A minha mãe se converteu a um sistema pentecostal, eu era criancinha, né? Eu fui batizado católico, criança de colo, mas pouco tempo depois a minha família foi para uma igreja pentecostal, né? E eu fui criado naquele ritmo. E quando eu cheguei na minha pré-adolescência, por volta dos 12 anos de idade, mais ou menos, né, eu comecei a me entender como gente, como se diz, né? Então, antes eu participava do grupinho das crianças, mas depois eu comecei a me envolver mesmo, sabe? Comecei a pegar responsabilidade, comecei a aprender a tocar instrumentos musicais para poder estar tocando na igreja e tudo mais. Então, eu tinha muito esse envolvimento.
E isso ganhou patamares muito maiores quando eu fui para a Igreja Batista, né? Quando, por volta dos meus 15 anos, eu fui para a Igreja Batista, levado por um amigo, né, aquela coisa, amigo de escola, tal, era pentecostal, ele era batista, então ele me convidava, vamos lá ver e tal. E eu fui na época para a Igreja Batista e gostei do ritmo, né? Não tinha tanto aquelas exigências que o sistema pentecostal tinha na época, era uma igreja mais liberal, entre aspas, né? Você vê que o nível de liberalidade era a pessoa poder usar uma bermuda, né? Você vê como é que a coisa era, né? Porque na pentecostal os homens não podiam usar bermuda nem short, ela só andava de calça comprida, né? E já na Batista usava. Aí quando eu via as pessoas, né, meu amigo mesmo que era batista andando de bermuda, achava estranho aquilo. Mas eu comecei aí, achei aquilo um clima um pouco menos carregado de culpa, né? Porque o sistema pentecostal ele é muito carregado de culpa, né? De pecado, de cuidado, de não sei o quê. Sabe? Quem foi em pentecostal sabe do que eu estou falando, né? E no sistema batista era um pouco mais tranquilo. Então fui ali, gostei, fui indo, acabei indo para lá. E lá na Igreja Batista, esse mover na minha vida, de me envolver, de estar ali envolvido e fazer acontecer, aqui subiu num nível tremendo. Porque ali eu comecei a pregar, né? Assim que eu entrei, amados, assim que eu entrei, já me colocaram em liderança. Primeiro eu entrei numa vice-liderança lá de juventude, eu tinha 15 para 16 anos, né? E aí depois quem era o presidente, né, do grupo saiu por algum motivo, eu fiquei na frente, eu já pregava, começaram a me chamar para pregar em cultos de evangelização, e me envolver daqui, aí comecei a participar do coral, isso e aquilo. Enfim, essa história religiosa de envolvimento que eu tinha fortemente ali, com esses sistemas todos, isso não impedia de eu ter a minha má consciência, de me achar pecador, de me achar que ia perder a salvação, que Deus estava aborrecido, etc. No meu coração, o meu desempenho era para tentar fazer com que Deus olhasse para mim de uma forma mais amorosa, para que se Jesus voltasse eu não ficasse de maneira nenhuma. Enfim, né? Esse é um pensamento da culpa religiosa. Por quê? Porque eu não entendia que eu já havia nascido submetido a um manto de perdão eterno. No sistema ninguém prega isso e ensina isso. No sistema você ainda é pecador, você ainda pode perder a salvação, você pode, né, Jesus voltar, você vai ficar, e você tem que ficar sempre buscando perdão de Deus. Veja, ninguém é contra aqui você buscar o perdão de alguém que de repente você magoou, né? Se houve algum problema, isso acontece no desenvolvimento das relações humanas, isso acontece. Então um se aborrece, tal, às vezes é um irmão, alguém da família. Você ir pedir perdão a uma pessoa é algo glorioso. Agora, você achar que você tem que buscar o perdão de Deus para pecados, isso é contrário ao Evangelho. Entenda isso, você que está assistindo. Você pedir, Senhor, me perdoa. Você pedir isso em tempos de graça é você negar o que Deus já lhe deu. Ele deu para todos os filhos dele, para sempre. Cristiano, que absurdo, mas na Bíblia está escrito lá que João disse que quem não tem pecado é mentiroso, e aquele que tem pecado e confessa o seu pecado, Deus é fiel para perdoar. Olha, mas eu estou falando aqui de Evangelho da Graça, tá? Evangelho da Graça. Eu não vou entrar muito nisso, nós temos estudos sobre isso. Certamente Deus vai colocar no nosso coração para voltarmos a falar desses pontos. Mas aqui, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Eu estou aqui falando do Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Tá? Em algum momento, Paulo, que foi o único apóstolo a ser levado ao paraíso, o único que recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, isso é inegável biblicamente. Tá? As pessoas aí da teologia humana, do sistema, eles podem rebolar à vontade para inventar teorias. Mas eles não podem negar que o único apóstolo que recebeu a revelação da graça foi o apóstolo Paulo. Ele foi ao paraíso, percebem isso? E recebeu da boca do justo a revelação para a nova aliança. Eu pergunto para você, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos lá. Você vê em algum momento o apóstolo Paulo dizendo que você tem que pedir perdão pelos pecados? Você não vê isso? Está começando a pegar, né? Percebe que o Evangelho da Graça não fala disso? Paulo pregava o Evangelho da Graça. Assim como nós hoje buscamos pregar também.
E você vê Paulo falando sobre isso? Não, não tem isso na mensagem de Paulo. Por quê? Porque Paulo recebeu a revelação do perdão eterno. Então, aqueles irmãos que estavam ali na época de Paulo, que eram contemporâneos do apóstolo, haviam nascido antes da cruz, debaixo do pecado. E eles foram perdoados para sempre. E nós que nascemos depois de toda a obra consumada, já nascemos sob a cobertura desse perdão eterno. Entende? As pessoas não compreendem isso. Por isso que hoje o sistema se vê como pecador. Você é pecador, porque Deus, vai tirar a salvação, porque você vai, se Jesus voltar, quando ele voltar, que eles acham que ele vai voltar no futuro, né? Então, quando ele voltar, você vai ficar, se você não andar assim, se você não usar essa roupa assado, se você não passar o óleo, se você não fizer campanha, se não for fiel dizimista, se não tomar santa ceia, se não fizer isso e aquilo. Essa cobrança existe aí, por quê? Porque o povo não entende a cobertura do eterno perdão. O perdão que foi liberado por Jesus é eterno. Entende? Ele não só cobriu aquele povo que viveu lá antes da cruz, debaixo do pecado, como ele se estende para sempre em nossas vidas. Então, quando você nasceu, quando eu nasci, nós nascemos depois da graça, amado, ser estabelecida. Então, você já nasceu com a cobertura do perdão. Você tem que descansar nessa cobertura. Então Paulo disse aqui, vocês estavam mortos, em pecados da incircuncisão da carne, o Senhor os vivificou. Vamos ler de novo aí, abençoado, o primeiro versículo? Colossenses 2,13. É a Nova Versão Internacional que eu estou lendo, tá? Quando vocês estavam mortos em pecados, isso antes da cruz, gente. Tá? E na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Essa vivificação, amado, foi a primeira ressurreição, onde o povo do Senhor foi vivificado espiritualmente. Quando Cristo morreu, aniquilou o pecado, a gente já vai ver isso aqui, E ressuscitou, houve a primeira ressurreição, uma ressurreição espiritual, onde o povo de Deus foi assentado em lugares celestiais. É isso que Paulo disse, O Senhor nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Ora, obviamente, esse assentar em lugares celestiais, num primeiro momento, é espiritual. Então, espiritualmente, eles foram conduzidos a se assentarem no paraíso, porque eles estavam mortos espiritualmente. A morte espiritual, eu sempre explico isso aqui, amado. A morte espiritual não é a não existência, porque o espírito ele não deixa de existir. O espírito não morre, senão Deus também morreria, porque Deus é espírito. Tá? Por isso que quando, antes da cruz, o povo do Senhor morria, o corpo ia para o pó, a alma ia para a não existência, o chamado, conhecido como Hades, e o espírito voltava para Deus. O espírito não morre. Agora, a condição de morte, entre aspas, do espírito, era enquanto ele estava habitando nesse corpo de carne por causa do pecado. Então, a morte espiritual, nós entendemos como uma inoperância, ou seja, o espírito não atuava. Só que Jesus, ao ressuscitar, ele fez com que o espírito dos filhos de Deus ressuscitasse e os espíritos fossem assentados em lugares celestiais. Isso foi uma preparação, obviamente, para a descida do Espírito Santo. Como o Espírito Santo ia habitar em espíritos mortos? Claro que não. Então houve a primeira ressurreição, aí o Espírito veio habitar no povo de Deus definitivamente. Então o Senhor vivificou espiritualmente aqueles que estavam mortos por causa dos pecados. E aí disse aqui, Ele nos perdoou todos os pecados, todas as transgressões. Então aqueles irmãos que estavam submetidos ao pecado, eles foram definitivamente perdoados. É isso que o povo não entende. Eles lá foram perdoados e esse manto de perdão permanece para sempre. Porque o que Deus faz e o que Ele fez do ponto de vista da graça foi eterno. Só que a maioria dos irmãos não entende isso. Então ainda se vê em pecadores, ainda se vê somente, eu sou pó da terra, eu sou pecador, eu sou gafanhoto. Só fica pensando nessas coisas. Sabe? Aquilo que eu falei, E busca Deus no monte, e busca Deus no jejum, e busca Deus não sei aonde. Sabe? E para ter comunhão com Deus tem que tomar santa ceia, e tem que não sei o quê. As pessoas vivem desesperadas com essas cerimônias, com essas práticas religiosas, porque elas não entendem a posição delas em Cristo.
que elas são abençoadas, perfeitas no Senhor, mais que vencedoras, eleitas. Elas não entendem nada disso. E se elas são isso tudo, como filhas de Deus, elas são também perdoadas. Entendem? Como filhos de Deus, além de toda essa posição que temos, a nossa posição também é de perdoado para sempre. Mesmo porque, deixa eu fazer aqui uma ressalva importante, nós sequer nascemos debaixo do pecado. Vocês entendem isso? Veja bem, quem nasceu antes da cruz nasceu debaixo do pecado. E foi perdoado pela morte do Senhor, pela sua ressurreição. Então, aquele povo da igreja ali primitiva, eles viveram essa transição, né? De pecador para nova criatura, de condenado para perdoado. Nós já nascemos fora dessa condição de pecadores, já nascemos novas criaturas. Olha, nós temos um estudo sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre o pecado não tem domínio sobre nós, e um estudo aí sobre sim, já nascemos novas criaturas. Se você não entende esse conceito, você tem que entender. Quando você nasceu, você é filho de Deus, você é eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo. O mundo nem existia, Deus já havia te escolhido como filho. Você entende isso? Pois muito bem. Quando você nasceu nesse mundo sendo filho de Deus, você já nasceu nova criatura. É óbvio, irmão, que o sistema religioso não aceita isso. Porque esse tipo de entendimento do evangelho verdadeiro retira as credenciais, entre aspas, do sistema religioso. Porque para você ser nova criatura na mente do sistema, você tem que passar por eles. Então, qual é a visão deles? Olha, você tem que aceitar Jesus aqui, em nossa denominação. Você vai entrar na classe dos catecúmenos. Você vai participar de toda a cerimônia, do cerimonialismo. Você vai se batizar, aí você vai tomar a primeira comunhão, ou Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, sei lá o nome que eles dão, cada um dá um nome. Aí depois disso você vai isso, fazer aquilo, aí você... né, ou vai receber o Espírito Santo, né? Tem algumas igrejas que pregam isso, vai buscar o Espírito Santo, aí quando você receber o Espírito Santo, aí você agora é uma nova criatura. Ou seja, eles se colocam no meio do processo, né? Você tem que pertencer a uma placa denominacional para você... Você entende o ponto? E o Evangelho tira isso fora, você não tem que depender de placa nenhuma, de cerimônia nenhuma. A obra já está completa. Jesus já concluiu a obra de salvação, ponto final. Aceite o sistema religioso ou não. Paciência. Não me importa o que o sistema teológico aí mundano pensa. O que importa é o que o Evangelho diz. Jesus concluiu a sua obra. Ponto, já acabou. A obra está completa. Glória a Deus por isso. Então nós já nascemos depois da obra consumada. Então já nascemos com todos aqueles benefícios que Jesus conquistou pelo povo de Deus. Entende? Então você já nasceu nova criatura. Você já nasceu sob o manto do perdão que foi liberado lá para aquele povo que estava debaixo do pecado. Esse manto é eterno. Porque o que Deus fez, amado, repito, o que Ele fez em termos de salvação, em termos de obra, né, para consumar todas as coisas, foi de uma vez por todas. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27, também nova versão internacional. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, aqui está se referindo a Jesus, né? Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele, Jesus, né, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Observe, amado, que antes da cruz, os sacrifícios eram oferecidos dia após dia. Todos os dias havia oferecimento de sacrifícios e havia também uma cerimônia anual de lembrança dos pecados, onde o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, né? Então havia todo aquele processo de lembrança dos pecados, sempre se lembrando dos pecados. Só que o que Jesus fez foi diferente dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes da lei, né? Então, ao contrário do que os outros sumos sacerdotes faziam, né? Jesus não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele, Jesus, fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
Amado, o Senhor se ofereceu uma vez por todas. O sacrifício de Jesus foi único e para todo o sempre. O que Jesus fez em termos de salvação é eterno. Vocês estão percebendo o ponto? É eterno. Mas o povo não entende isso porque não lê a palavra. Ou quando lê, não enxerga. Porque o seu líder não ensina. A culpa é do líder. Tá? Ou o que se diz líder, né? A culpa nem é do povo, propriamente. A culpa é da liderança, que não ensina a palavra. Está escrito aqui, você acabou de ler comigo. Eu não estou inventando doutrina. Eu não estou reescrevendo a Bíblia. Eu estou lendo o que sempre esteve escrito na Bíblia. De uma vez por todas. Hebreus 10, versículos 9 e 10. Também nova versão internacional. Então acrescentou: aqui estou. Essa aqui é uma frase que está entre aspas, né? É uma frase atribuída a Jesus, tá? Então acrescentou, ou seja, ele disse: estou aqui, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro. Olha só, amado, presta bem atenção nisso aqui. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ô irmão, o que esse texto aqui está falando? Do que ele está falando? Das alianças. Esse manto de pecado, essa cobertura de pecado, de condenação, de morte eterna, etc., de morte, né, da alma e tudo, e morte no sentido geral, esse manto foi até a cruz. Agora, o que o Senhor fez? Observe bem. Ele cancelou o primeiro pacto, está escrito, hein, amado, para estabelecer o segundo. O segundo pacto é a nova aliança, é a graça eterna. Aí veja só o que o texto diz. Pelo cumprimento dessa vontade, que vontade? O cancelamento do primeiro para o estabelecimento do segundo. Foi por isso, percebeu? Que fomos santificados. Pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, o fato de o primeiro ter sido cancelado e estabelecido o segundo, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Mais uma vez aí, né? Jesus morreu uma vez por todas. Já não resta sacrifícios por pecados. Vocês estão percebendo? Foi feito para sempre. Então, quando Jesus morreu, ele aniquilou o pecado de uma vez por todas. E deixa eu explicar uma coisa para os abençoados irmãos. Sempre que a gente fala em aniquilar pecado, essa coisa toda, as pessoas perguntam assim: mas irmão Cristiano, ele aniquilou o pecado de Adão? Ou foram todos os pecados dos homens? E os pecados modernos, que as pessoas dizem, né? Mas os pecados... Amado, olha só. O pecado de Adão, vamos fazer uma metáfora aqui. O pecado original, ele foi o responsável por todos os outros pecados, obviamente. O que tornou todos os homens pecadores antes da cruz foi o pecado original. Então, o pecado original, metaforicamente, vamos dizer, ele é ou foi a raiz. Vocês estão entendendo? Jesus aniquilou o pecado que contaminou a criação, né? Ou seja, Jesus aniquilou a raiz de tudo. Quando você aniquila a raiz de uma árvore, o que acontece com a árvore? Ela morre, ela acaba. Está entendendo o ponto? Então, quando diz que aniquilou o pecado, se referindo ao pecado original que contaminou, ou seja, a obra de Adão, né? Jesus aniquilou a obra de Adão, que contaminou e desgraçou toda a criação. Jesus aniquilou o pecado, ele aniquilou a raiz de tudo. Se a raiz foi destruída, a árvore também foi. Ou seja, toda a consequência que veio daquele pecado acabou do ponto de vista espiritual. Entende? Então, o pecado e os pecados foram aniquilados. Percebe? É bom deixar claro isso. Mais uma vez, eu vou repetir para ficar bem claro. Quando você destrói a raiz de uma árvore, você destrói a árvore toda. O pecado original que desgraçou a criação foi a raiz de tudo. Jesus aniquilou o pecado e, consequentemente, aniquilou
todos os pecados, né? Todas as obras, mas que por meio da lei eram atribuídas, foram aniquiladas. Vocês estão entendendo o ponto? E toda a obra da carne, porque carne é Adão, né? Então toda a obra da carne também foi aniquilada do ponto de vista da condenação. Veja bem, deixa eu explicar mais uma coisa. Quando se fala em aniquilar o pecado, as pessoas também confundem muito esse ponto, né? Porque elas pensam assim, Cristiano França, como é que o Senhor aniquilou o pecado se as pessoas seguem pecando? Você vê as pessoas fazendo obras más, as pessoas praticam mal aqui, praticam mal ali. Gente, entenda uma coisa. As pessoas sempre levam a palavra pecado no sentido como sinônimo de uma obra má. Veja bem, quando se diz aniquilou o pecado, o sinônimo de pecado é condenação. Então, uma vez nós estávamos falando sobre isso, eu até conversando com um irmão, eu falei, irmão, está escrito aqui, eis o Cordeiro de Deus, que João Batista falou de Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui, amado. Aí o irmão falou assim, mas Cristiano, como que ele tira o pecado? Você vê as pessoas aí, a pessoa faz isso, faz aquilo. Eu falei, irmão, tirar o pecado é tirar a condenação. Não é que as obras más deixam de serem obras más. Entende? Não é que as obras más deixam de existir. Só existe obra boa no mundo. É evidente que não. Quando diz que aniquilou o pecado, está dizendo o seguinte, o Senhor retirou o poder condenador do pecado. O pecado tinha um poder de matar o Filho de Deus e manter o Filho de Deus morto. Essa era a força do pecado, que começou lá no primeiro homem. Entende? O Paulo disse que a morte entrou no mundo por um homem, lá pelo primeiro homem. O Senhor deu a lei por meio de Moisés, então, para diagnosticar esse pecado e trazer a condenação. A lei, amado, ela teve vamos dizer assim, um poder jurídico. Porque Deus tinha que julgar os pecados dos homens. Só que para Deus julgar, ele tinha que ter uma legislação. Vocês estão entendendo o ponto? Perceba isso. Então veio para trazer um peso jurídico espiritual e trouxe a morte, né? Confirmou a morte, que já acontecia antes, né? no corpo e, consequentemente, na alma, também para o âmbito espiritual. Por isso que houve a necessidade, primeiro, de uma ressurreição espiritual, em um primeiro momento, chamada de primeira ressurreição. Então, aniquilar o pecado, primeiro, é aniquilar a raiz. O pecado original que originou toda a desgraceira do mundo. Ou seja, Cristiano, então deixou de existir obras más? Não, as obras más continuam e elas seguem sendo más. Porém, elas não têm mais poder de condenar eternamente o Filho de Deus, escolhido desde antes da fundação do mundo. Essa foi a obra de Jesus. Ele retirou a condenação dos filhos de Deus. E aí entra aquilo que Paulo falou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é quem é filho, escolhido antes do mundo ser mundo. Eu espero que tenha ficado bem claro isso aí, né? Hebreus 9:26, Nova Versão Internacional. Se assim fosse, ou seja, se fosse como era na lei, né? Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas. Olha aí, mais uma vez essa expressão, né? Uma vez por todas, no fim dos tempos. Olha aí, o fim dos tempos, né? Na consumação dos séculos, como diz outras versões, você vê que o fim dos tempos foi naquela época. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado. Gente, esse versículo é clássico da graça. Esse versículo é incontestável. Para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aniquilar aqui vem do grego atetesis, significa anular, cancelar. Não está mais em vigor, está obsoleto. Vocês entendem isso? Estão entendendo o ponto? Então não é que as obras más deixaram de existir. Não é isso. O Senhor aniquilou o pecado, ou seja, ele retirou o poder do pecado de matar o Filho de Deus, de condenar o Filho de Deus. Isso é ateteses. Ou seja, não está mais em vigor o poder jurídico, entre aspas, do pecado de matar, de levar a alma do Filho de Deus para a não existência. Entende? O pecado não tem mais esse poder. Esse é o ponto.
Então, se o aniquilou o pecado, quando João disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, é o que? Tira a condenação, tira o poder do pecado de matar, o poder da morte. Entende? Que era do velho homem. Né? Porque o velho homem que trouxe a morte. O império da morte era do velho homem. A morte entrou por ele. Depois veio a lei para trazer peso jurídico, né? E trazer a morte e também morte espiritual. Então foi uma destruição plena. A criação se divorciou de Deus. Mas o Senhor Jesus veio para consertar tudo isso. Então ele aniquilou o pecado. Irmão, está escrito, vai lutar com o que está escrito. Entende? É por isso que há a promessa de que os pecados não seriam mais lembrados. É tremendo isso. Mas, irmão Cristiano, lembrado em que sentido? No sentido da condenação, amado. Entende? No juízo final, que ocorreu na vinda de Cristo no ano 70, Cristiano, agora você entrou numa heresia terrível. Não, eu não aceito. Que negócio é esse de ano 70? Eu nunca ouvi falar disso. Isso é um absurdo. Como é que você pode dizer que Jesus já voltou? Calma, em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link de nossos estudos de escatologia consumada. Se você estudar com o coração aberto, tira do seu coração o que o sistema te ensinou. Estude com o coração aberto, Bíblia na mão. Vamos lá, vamos caminhar junto? Vamos lá. Você vai entender que não faz sentido esperar Jesus voltar no futuro. Então, quando ele veio no ano 70, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, acabou com a lei, ele trouxe também o juízo. Entende? O juízo de salvação, onde uns ressuscitaram para a aniquilação eterna, para receberem o juízo, né? Para receberem a condenação, e outros ressuscitaram para a glória eterna. Isso não está lá em Daniel? Que uns ressuscitariam para a vergonha, para a aniquilação, né? E para a danação, e outros ressuscitariam para a glória. Foi o que aconteceu no ano 70. Entende? O que era da salvação ressuscitou para a glória. O que era da perdição ressuscitou para ser sentenciado. E deixou de ser para sempre. Foi banido da face do Senhor, como Paulo disse, né? Banido da face do Senhor. Isso já se cumpriu. Tudo está consumado. Por que que os filhos de Deus, escolhidos desde antes da fundação do mundo, não receberam a mesma sentença daqueles que eram da perdição? Por quê? Porque o Senhor não se lembraria mais dos pecados dos filhos de Deus. Porque Jesus veio para tirar o pecado do filho de Deus. Entende isso? Então o Senhor não se lembraria mais. Na hora do juízo não houve lembrança de pecados. Maravilha, né? Por quê? Porque os filhos de Deus, na vinda do Senhor, já estavam submetidos a um manto de perdão. Hebreus 10, versículos do 15 ao 18. 15 e 16. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Olha só, a segunda aliança. Essa segunda aliança, a nova aliança, amado, não seria mais com Israel segundo a carne. A grande revelação é essa. A primeira aliança foi feita com Israel segundo a carne, descendente de Abraão do ponto de vista do sangue. A nova aliança foi feita com Israel celestial. Tá? Não tem relação com sangue. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. Isso é o quê? Isso é a direção do Espírito em seu coração. Tá? E os escreverei em suas mentes. Olha que coisa linda. Sabe o que é isso, amado? É a direção do Espírito. O que Paulo disse? O Filho de Deus é guiado pelo Espírito. O que mais Paulo disse? Os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Não foi o que Paulo disse? Porque a lei foi o primeiro pacto. Mas como nós vimos agora há pouco, o primeiro pacto foi retirado para estabelecer o segundo. O segundo foi com Israel celestial, onde as leis não seriam mais colocadas na pedra, mas no coração do povo. Amado, o que foi colocado dentro do povo de Deus? Pensa aí, é só você raciocinar. O Espírito Santo. O próprio Deus se estendeu para habitar dentro dos seus filhos. Porei as minhas leis no coração dos meus filhos. Não é mais na pedra. Não é gravado com letra em pedra. É a lei no coração. É o meu Espírito guiando os meus filhos. Isso é o novo pacto. Percebeu? 17 e 18.
E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Por isso os filhos de Deus puderam viver para sempre, ressuscitaram para a glória. Os que estavam em condição de morte, de não existência, ressuscitaram como Daniel havia profetizado, para a glória. E os pecados deles não foram lembrados. Por quê? Porque o Senhor aniquilou o pecado. Aniquilou a raiz de tudo e, consequentemente, todos os pecados foram perdoados, aniquilados. Por isso Deus não se lembrou dos pecados. Onde essas coisas foram perdoadas, os pecados, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Meu irmão, não resta sacrifício pelo pecado. Percebe? Mas, irmão Cristiano, mas e as obras más que eventualmente nós mesmos, filhos de Deus, podemos cometer? Como é que fica? Ora, amado, não resta sacrifício. Se você comete uma obra má da carne, você vai colher as consequências nesta vida. Deus vai lhe corrigir, porque Ele é um pai que ama. Você está entendendo o ponto? Tá? Agora, isso não traz condenação eterna. O pecado não tem mais poder de te matar para sempre, tirar a sua existência. O pecado não tem mais esse poder, porque Jesus retirou da mão do pecado esse poder. Não tem mais. Então, a atuação da carne, as obras da carne, a atuação está restrita a essa vida material, que pode trazer consequências negativas para essa vida, mas não afeta a sua eternidade. Não pode afetar. Entende? Se uma obra má que eventualmente você, como filho de Deus, possa cometer hoje, ninguém está livre de cometer. Se você comete e essa obra má tira a sua vida eterna, então Jesus falhou em sua obra. Tudo que o sistema religioso prega é isso. O sistema religioso prega que Jesus falhou. Porque Jesus morreu, ressuscitou, fez toda a sua obra, e ainda assim o cara diz: se você pecar, vai perder a salvação, vai para o inferno. Eles não entendem nem o conceito de inferno, né? E vai perder a salvação, porque as pessoas vivem nesse desespero porque elas não entendem o perdão que foi dado eterno, já acabou. O Senhor já tirou o pecado do mundo, como João Batista havia dito que ele tiraria. A obra está completa. Ah, Cristiano, isso é licença para pecar, para viver errado. Olha, mas eu vou falar uma coisa muito séria. Eu espero que você seja adulto o suficiente para entender isso. Porque o religioso vem logo com isso, né? Ah, esse negócio que o pecado foi aniquilado, então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e tá. Sim! Você pode fazer o que você quiser. Oh, que absurdo, Cristiano França, você é um herege. É, eu sou herege, é. O que Paulo disse? Todas as coisas nos são lícitas. Agora, eu lhe pergunto, por que tudo é lícito? Você vai fazer tudo que é mal? Não vai. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Repito, ninguém está livre de eventualmente praticar uma obra má e viver as suas consequências. Mas o Filho de Deus não tem prazer no mal. O pessoal logo pensa assim: mas e o perverso cristão? Não, o perverso é filho da perdição. Porque se o Filho de Deus comete uma perversidade, Deus o corrigirá. É o que está escrito, eu creio no que está escrito. Então o Filho de Deus não fica na perversidade. Não ama a perversidade. Entende? O Filho de Deus tem a direção de Deus na vida dele. Então, existe uma licença para fazer obras más? Existe. Tudo é lícito. E isso é uma licença. Agora, você vai fazer? Não. Sabe por quê? Não. Porque você é adulto. Você não precisa de uma lei dizendo: não, isso aqui não pode, isso aqui pode. Você é adulto, não precisa. Você tem a direção do Espírito. Então esquece, irmão, essa história de que aniquilou o pecado, então eu já estou perdoado, eu posso fazer o mal que eu quiser. Qual é a lógica? Pensa bem, vamos lá. Qual é a lógica disso? Isso não faz nem sentido. Você saber que é filho de Deus, saber que foi escolhido antes da fundação do mundo, que Deus fez a obra por você, que Deus te ama, que você tem o Espírito Santo, e você desejar viver e fazer o mal? Qual é a lógica disso? Não faz sentido. O adulto sabe discernir, entendeu? Tudo é lícito, mas você sabe que convém e o que não convém. Hebreus 5, esse é clássico também, mas eu tenho que ler para afirmar, né? Versículo 14, Nova Versão Internacional.
Mas o alimento sólido, que é o evangelho verdadeiro, que estamos pregando aqui, é a palavra da graça, é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, exercício mental, né, tornaram-se aptos. Olha aí, ó, você conhece a graça, você é apto, hein? Para discernir, amado, entender tanto o bem quanto o mal. O adulto precisa de lei? Pode, não pode. Isso é proibido, isso não é. Adulto não precisa disso, porque ele tem discernimento. Então, abençoados, nós descansamos no perdão que o Senhor estabeleceu na cruz e na sua ressurreição, porque é um perdão eterno. O que ele fez de uma vez por todas. Então, vamos lá. Aqueles irmãos que viveram a transição, nasceram antes da cruz, né? Portanto, nasceram pecadores, debaixo do pecado, debaixo da morte, debaixo da condenação. Aqueles irmãos viveram a transição. Eles se tornaram pecadores perdoados. Para sempre perdoados. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Percebeu? Esse manto de perdão que foi liberado ali, ele é eterno. Estou repetindo isso bem para você entender. Ele não acaba em algum momento da história. Ele é para sempre. Então esse manto de perdão está até hoje em nossas vidas. Por isso que você é eterno. Por isso que não há condenação. E isso, repito, é uma licença para você fazer o mal? É de certa forma. De certa forma. Mas é uma licença que nenhum filho de Deus usa dela de maneira deliberada. Esse é o ponto. Mas você, Cristiano, mas eu tenho a carne, eventualmente é que fiz o mal. Não resta sacrifício pelos pecados. Fez o mal, você vive as consequências do mal. É simples assim. Agora, a sua vida eterna está garantida pelo poder da graça. Porque a vida eterna é um dom gratuito, ele não tem relação com o seu mérito. Percebe o ponto? E o perdão, ele é eterno, por quê? Cristiano, por que você entende que o perdão é eterno? Eu cometo uma obra da carne hoje, eventualmente, ainda que eu não queira, eu cometo, minha carne me levou, me conduziu, eu já estou perdoado para sempre. Essa obra da carne não é levada em consideração, porque a lei já acabou. Onde não há lei, não há transgressão, está escrito. Então você cometeu uma obra da carne, essa obra da carne está sob o manto do perdão. Agora, ela vai trazer consequência para a tua vida. Esse perdão é para a eternidade. A carne não tem poder de tirar a tua eternidade. Mas ela tem poder de infernizar a sua vida se você deixar. Essa é a vida atual. Agora, por que entendemos que o perdão é eterno? Por quê? Porque Jesus cancelou os responsáveis pelas dívidas. Jesus cancelou as dívidas. Vamos ver? Os elementos que traziam condenação foram aniquilados. Primeiro, velho homem. Romanos 6, versículo 6. Outro clássico maravilhoso. Sabendo isto, que o homem velho homem, né? Foi crucificado com ele. Amado, o velho homem de todos os filhos de Deus. Isso não tem a ver com ser judeu, ser gentio. Pelo amor de Deus, tá? Paulo disse que todos pecaram e careciam da glória de Deus. Todos inclui todas as etnias. Todos são todos. Todos os filhos, tá? De todas as etnias. Tá bom? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, o velho homem morreu com ele. Dos filhos de Deus. Tá? Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Olha aí, amado. Desfeito. A obra de Jesus desfez o corpo do pecado, a fim de não servirmos mais ao pecado. Ou seja, o pecado não tem domínio mais de condenação. Nesse contexto aqui, Paulo fala isso no versículo 14, né? O pecado não tem domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado deixou de ter o domínio, deixou de dominar, deixou de condenar, deixou de ter poder de matar a alma dos filhos de Deus, porque o pecado foi aniquilado, destruído. Glória a Deus por isso. O velho homem morreu na cruz. Quando Jesus morreu, o velho homem de todos os filhos de Deus, de
todos os tempos, de todas as eras, morreu com Jesus. E ele desfez, então, o velho homem, percebe? Então, o velho homem, junto com a lei, era responsável pela condenação. Então, Jesus cancelou o velho homem e também a lei. Colossenses 2, versículos do 11 ao 14, nova versão internacional. Nele também foram circuncidados. Olha que palavra linda, amado. Vejam só isso aqui. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, que é aquela circuncisão da lei, do prepúcio do homem, né? Mas a circuncisão feita por Cristo, que é o quê? Que é o despojar do corpo da carne. O que foi a circuncisão que Jesus fez? Foi nos despojar da nossa carne. Entende? Foi separar o Filho de Deus da carne. Isso é a verdadeira circuncisão. Não foi a circuncisão feita mecanicamente, somente no homem, te retirando o prepúcio. Não é isso. A circuncisão de Cristo foi em todos, homens, mulheres, todos os filhos de Deus, de todas as etnias. Foi o despojar do corpo da carne. Versículo 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Irmão Cristiano, quando foi o batismo? Quando eu me batizei na Igreja Católica? Quando eu me batizei na Igreja Assembleia? Na Universal? Na Batista? Não, o batismo foi na cruz. Ah, que absurdo você... Não, absurdo não. Leia Romanos 6, versículos 3 e 4. Especialmente o versículo 3. Para você ver onde foi o verdadeiro batismo. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Onde foi? Foi na cruz a morte. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, está vendo que aqui está incluído os gentios, né? Que eram incircuncisos, estavam também mortos pelos pecados antes da cruz, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Agora veja o 14, a revelação maior está aqui. E cancelou a escrita de dívida. Pegou? Percebeu porque o perdão é eterno? Porque o Senhor cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Amado, Paulo está falando de quê? Ele está falando da lei. E que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Amado, o Senhor removeu o escrito de dívida. O perdão é eterno, por quê? Porque o Senhor cancelou os responsáveis pela dívida, o velho homem e a lei. E está muito claro aqui, preto no branco. Cancelou a escrita de dívida. Então, havia uma dívida que a carne imputou, lá no primeiro pecado, né, do homem, e que contaminou a criação, desgraçou a criação, separou os filhos de Deus, a criação do seu Criador. E a lei veio, né, para trazer um peso jurídico para isso, trazer morte espiritual. Como eu sempre digo, eles trabalhavam juntos, entre aspas, né, para condenar. Então havia a escrita de dívida. O que Jesus fez? Ele morreu, matou o velho homem e cancelou a escrita de dívidas que consistia em ordenanças. Acabou. Se não há dívida, não há o que pagar. Já foi pago. Por isso que o perdão é eterno. Se você tem um extrato de dívida no banco, você tem que pagar, né? Então, eu fiz lá um empréstimo, todo mês eu pago X. Agora, se alguém vai lá e retira o extrato da dívida, acabou, paguei. Acabou. E é eterno. Por quê? Porque ele fez de uma vez por todas. Ponto final. Então, nós estamos descansando no perdão eterno de Jesus Cristo. O perdão que ele liberou para aqueles irmãos que estavam lá debaixo do pecado, né, os retirou da condição de morte, condenação, né, os transformou em novas criaturas. Nós já nascemos com toda essa bênção liberada.
Então o manto de perdão é eterno, é glorioso, é para ser glorificado. E nunca, nunca será utilizado pelos verdadeiros filhos de Deus como uma desculpa para fazer o mal. Nenhum filho de Deus ama fazer o mal. Ao contrário, o filho de Deus ama fazer o bem, ama honrar o nome do Senhor, servir a Deus em espírito e em verdade. Esse é o caminho do filho de Deus. Então, amados, nós descansamos no perdão eterno de Cristo. Você está submetido a esse perdão, porque o pecado não tem domínio sobre você. Porque você, eu, nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus.